Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre o Império Bizantino. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Império Bizantino, que inclusive tem esse nome porque é, foi fundado em Bizâncio. Bizâncio, que era uma cidade do Extremo Oriente. O Império Bizantino ele teve início em 395, fundada por Constantino, e teve sua derrocata, ou seja, sua queda, em 1453, quando foi invadido pelos turcos otomanos. É bom lembrar que o Império Bizantino ele vai ser caracterizado por uma forte influência religiosa. Na verdade, vai ter não só uma forte influência religiosa, como também política. Mas caracterizando de fato o Império Bizantino, nós vamos ver que a igreja vai ter uma participação muito forte dentro desse império. Foram inúmeros imperadores que fizeram parte do Império Bizantino. A gente pode ver aqui, entre os principais governantes do Império Bizantino, nós temos Constantino, Teodósio e Justiniano. Constantino, o governo de Constantino, na verdade, ele vai se caracterizar pela reurbanização de Bizanto, que era a capital do Império Bizantino, que inclusive quando Constantino assume, ele transfere a capital do Império Bizantino de Bizâncio para Constantinopla, justamente porque Constantinopla foi uma capital fundada, na verdade, uma cidade fundada em homenagem a Constantino. Então, ele automaticamente transfere a capital do Império Bizantino, que era em Bizâncio, para Constantinopla. Com a morte de Constantino, nós vamos ter a entrada de Teodósio em 395, cuja principal característica vai ser a divisão do Império em dois âmbitos. Nós vamos ter o Império Romano do Oriente, que vai ter Acádio, né, como principal sede, e uma capital em Constantinopla. E nós vamos ter o Império Romano do Ocidente, que é Honório, formada com a capital, na verdade, em Roma. Então, Teodósio vai ter como marco o governo de Teodósio a descentralização do Império Bizantino. Em 527, nós vamos ter a substituição do imperador Teodósio por Justiniano. A principal característica do governo de Justiniano vai ser a expansão do território bizantino e a criação do corpus juris, que na verdade, a criação dos direitos romanos. Também nós vamos ter a construção de obras públicas, entre outras coisas. O governo de Justiniano ele vai ser de 527 a 565 depois de Cristo. Então veja só, no governo de Justiniano ele vai ter como principal marca o surgimento de inúmeras heresias, que na verdade são doutrinas que tem como principal marco a desmistificação de algumas teorias, principalmente quando se fala de igreja católica, de igreja de uma forma geral. Então, as heresias vão surgir para contradizer, são teorias que vão surgir para contradizer algumas doutrinas religiosas. Vai se caracterizar também pela iconoclastia, que é a teoria que prega o fim, na verdade, contesta a adoração de santos, de imagens. O monofisismo, que é também uma doutrina que diz que Cristo só tem só tem uma única imagem, que é a imagem divina, e não a imagem sagrada. Ele só tem apenas uma natureza. Nós vamos ter os arianos, que prega a teoria da raça nobre, né? Cristo como fazendo parte de uma raça nobre. O dificismo, que também ele vai pregar a ideia de Cristo com duas naturezas, a humana e a divina. Então, todas essas daí são heresias que vão surgir no governo de Justiniano. O governo de Justiniano também vai se caracterizar pela revolta de Nica em 532, onde, devido à separação do Império Bizantino, na verdade vai acontecer uma revolta, né, nessa cidade chamada Nica, onde muitas pessoas vão contestar a divisão do Império
bizantino, né? Vocês viram que o Império Bizantino vai se dividir em ocidental e oriental. Então, os que geralmente não vão aceitar, eles vão ser mortos. Chegam mais ou menos cerca de 30.000 pessoas que vão morrer nessa guerra para, digamos assim, em nome de um pensamento, porque alguns queriam que o Império Bizantino continuasse unificado, outros queriam que fosse separado. Nós vamos ter também a compilação das leis romanas com a criação do Corpus Juris Civilis, né, são os direitos romanos. Nós vamos ter as construções de obra pública, como a Igreja de Santa Sofia, que se caracterizou como a principal da época, né? E o principal objetivo do governo de Justiniano, que era reconquistar Roma, que foi perdida lá no século II a.C. Aqui nós temos um exemplo, né, de união de Estado, de política e de igreja com o chamado Cesaropapismo, né, a coroação, vocês podem ver aí, nós temos aí a coroação do imperador Justiniano pelo Papa. Aqui nós temos o mapa onde mostra o Império Bizantino, né, na época de Justiniano. Aí a gente vai ter os principais revoltas, né? Nós vamos ter o início do governo de Justiniano, né? E suas conquistas, marcada aí, essa parte amarela aí, ela vai representar, na verdade, como era o Império Bizantino quando Justiniano entrou no poder. E essa parte rosa são justamente os territórios que Justiniano foi conquistando ao longo do seu império. Com relação à religião e à política no Império Bizantino, tanto a religião vai se caracterizar pelo chamado cesaropapismo, que é a união do Estado e da Igreja, ou seja, o Papa comanda uma parte do poder no Império e o imperador, que é o César, comanda outra parte, ou seja, cada um dependia do outro para tomar certas decisões. Também vai se caracterizar dentro da política pela autocracia, ou seja, o poder absoluto centralizado na mão de uma única pessoa, no caso, concentrado na mão de um único poder, no caso, o imperador, né, sendo que ele está também sob ordens do Papa. Uma outra característica do governo, da religião e política no Império Bizantino são a questão das heresias, que vão surgir, como eu já expliquei anteriormente, a iconoclastia, né, que tinha como principal foco destruir imagens, ícones religiosos, o monofisismo, né, que dizia que Cristo só tinha uma única natureza, que era a divina. Os arianos, que colocavam Cristo como sendo da raça nobre, né, onde ele diz também que ele era unicamente de natureza humana, e o dificismo, Cristo, onde colocava que Cristo só tinha a natureza divina e a humana. Uma outra característica desse período, dentro do processo de religião do Império Bizantino, vai ser o grande cisma do Oriente, né, em 1054, que vai dividir a igreja em igreja ortodoxa, com sede no Oriente, e a Igreja Apostólica, Católica Apostólica e Romana, com sede no Ocidente. Da mesma forma que o Império Bizantino ele foi dividido Império Bizantino Oriental e Ocidental, do mesmo jeito vai ser o chamado Cisma do Oriente, a separação das duas igrejas, que anteriormente a isso, as igrejas elas eram, na verdade, era uma única igreja. Com o cisma do Oriente em 1054, a igreja ela vai se dividir, né, em duas vertentes: igreja ortodoxa e igreja católica apostólica e romana. Também vai ser caracterizado o Império Bizantino pela criação do Corpus Juris Civilis, que é um conjunto de leis romanas, que tem como principal característica a compilação das leis imperiais. Nós vamos ter o Codex, que continha toda a legislação romana. Nós tínhamos o Digeste, que é as leis comentadas, a chamada Institutas, que são as principais leis do Império Romano, e as novelas, que reunia as novas leis de Justiniano. Dentro da economia, o Império Bizantino vai se caracterizar pelo comércio
marítimo, pelo porto de Constantinopla, que era importante entreposto comercial, agricultura baseada tanto particular como privada, que eram aquelas fazendas estatais, ou seja, que era do Estado, e as particulares. A mão de obra era caracterizada pelos servos, camponeses livres e escravos. Tinha como principal característica também dentro da economia o desenvolvimento comercial e a economia de subsistência. A sociedade nós vamos ter aqui no topo da pirâmide, nós vamos ter a aristocracia, que eram os grandes fazendeiros, os trabalhadores urbanos, que se caracterizam pelos comerciantes, as pessoas que se dedicavam à manufatura e assim por diante. E abaixo de tudo nós tínhamos os servos e o escravo. Dentro da cultura nós vamos ter a arte cristã como principal característica, a ausência de status, já que existe a iconoclastia, né, a proibição de não havia adoração a santos nem nada, a estátuas. Na arquitetura a gente pode ver as grandes igrejas, como a igreja de Santa Sofia, por exemplo, o alfabeto, né, que é derivado do grego, os grandes mosaicos, os vitrinais, as pinturas, as auréolas, né, que representam a santidade, as figuras frontais, verticais e douradas, e sem perspectiva nem volume. E nós tínhamos também um mix cultural, que era uma mistura de direito romano, grego e cristão. Aqui a gente pode ver uma imagem, né, da igreja Santa Sofia, que caracteriza esse estilo artístico no período. Aqui nós temos a igreja de Santa Sofia, né, atualmente localizada em Istambul, Turquia. Aqui são outras imagens pintadas nesse período. E a queda do Império Romano vai dar-se logo após o governo de Justiniano, em 1453, quando os visigodos, os lombardos, os eslavos e os ávaros da Península Balcânica, eles vão invadir esse Império Bizantino, né? Nós vamos ter em 632 os árabes que tomam a Síria, a Palestina e o Egito. Nós vamos ter em 1204 cristãos ocidentais da Quarta Cruzada, ele saqueia e toma Constantinopla. Em 1261 nós vamos ter o Império Bizantino retoma a sua independência. E em 1453 nós temos a queda definitiva do Império Bizantino. Aqui está mostrando, na verdade, como foi o histórico, os marcos que caracterizaram a queda desse império. Aqui é a linha do tempo, onde mostra justamente como ocorreu todo esse processo de queda, desde a fundação em 632 até a queda do Império Bizantino em 1453. Então, o Império Bizantino vai ser caracterizado basicamente pela essa diversidade cultural, sendo que o principal foco no Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, vai ser a forte presença da Igreja e da política, né? A igreja vai estar junta com a política, formando um processo cultural de uma determinada época. Só vai ocorrer a desmistificação, a união, diminuir a união da igreja e do Estado logo após o processo do chamado Grande Cisma do Oriente, que é a separação da igreja em duas vertentes. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre o Império Bizantino. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês leiam, tem esse material no livro didático. Vocês podem ler o livro didático e rever justamente o que eu acabei de explicar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até a próxima.